Imagine comigo a cena que Jesus descreve em Mateus, capítulo 7, versículo 4. Alguém tenta apontar o pequeno cisco no olho do irmão, mas não percebe que carrega uma trave enorme em seu próprio olho. É uma imagem forte, até desconfortável, mas profundamente real. Jesus não escolheu essa metáfora por acaso. Ele queria que seus ouvintes sentissem o peso da contradição humana, a tendência de sermos rápidos em notar os erros dos outros, mas lentos em reconhecer as nossas próprias falhas. E se formos sinceros, não é exatamente isso que acontece conosco diariamente? Pense em quantas vezes julgamos o comportamento de alguém, criticamos suas escolhas, comentamos suas fraquezas, enquanto nós mesmos carregamos lutas internas não resolvidas. Esse versículo nos convida a olhar para dentro antes de olhar para fora. Jesus não está apenas criticando o ato de apontar erros, mas chamando atenção para a hipocrisia de um coração que exige perfeição dos outros, mas ignora as próprias imperfeições. Quantas vezes, em nossa família, no trabalho ou até dentro da igreja, cobramos dos outros atitudes que nós mesmos não conseguimos manter? O mais impressionante é que essa mensagem atravessa séculos e continua atual. Hoje, nas redes sociais, vemos julgamentos constantes, dedos apontados, palavras duras sendo lançadas sem misericórdia. Pessoas expõem fraquezas alheias, mas escondem as próprias feridas. Não é exatamente a mesma cena descrita por Jesus? A trave continua no olho de muitos, mas o foco permanece no argueiro do irmão. Agora eu te pergunto, e se Jesus estivesse descrevendo a sua vida nesse momento? Será que você está tentando ajudar alguém, corrigir, aconselhar, mas no fundo há uma trave espiritual que precisa ser tratada primeiro? Essa é a reflexão inicial. Jesus nos convida a parar, respirar e encarar o espelho da alma. Ele não quer apenas que sejamos observadores dos erros, mas que sejamos transformados pela graça que primeiro corrige dentro de nós, para depois nos capacitar a ajudar os outros. Esse versículo expõe uma dor silenciosa, a hipocrisia humana, não a hipocrisia teatral, mas aquela que nasce da cegueira espiritual. É mais fácil enxergar o erro do outro porque isso nos dá uma falsa sensação de justiça, como se estivéssemos em uma posição superior. Mas quando carregamos uma trave, essa falsa justiça nos afasta de Deus e das pessoas. Jesus sabia disso e por isso alertou com tanta força. Ele não estava apenas repreendendo os fariseus, mas também nos alertando hoje. Veja como isso aparece em outras histórias bíblicas. Em João 8, quando uma mulher foi pega em adultério, os acusadores estavam prontos para apedrejá-la. Eles viam claramente o cisco no olho dela, mas não reconheciam as traves em suas próprias vidas. Então, Jesus disse: "Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela." Um por um foram embora. Por quê? Porque perceberam a trave. Essa é a mesma realidade de Mateus 7,4. A trave não pode ser ignorada. E no nosso cotidiano, talvez você cobre perfeição de seu filho, mas não percebe a sua própria impaciência. Talvez critique seu cônjuge por falta de atenção, mas não vê como você mesmo está distante. Talvez no trabalho você reclame do erro do colega, mas esqueça que também falha. É doloroso admitir, mas é necessário. Jesus usa a metáfora do olho porque o olho é sensível. Basta um pequeno cisco para incomodar. Mas imagine uma trave. É impossível ver com clareza. Assim também é na vida espiritual. Quando estamos cheios de orgulho, ressentimento, falta de perdão, nós simplesmente não enxergamos bem. Agora reflita. O que pode ser a sua trave hoje? Orgulho, pecados ocultos, falta de misericórdia? É mais fácil dizer que estamos apenas tentando ajudar alguém, mas se o coração está endurecido, a ajuda se torna crítica destrutiva. Jesus não quer que sejamos críticos, mas instrumentos de restauração.
Só que para restaurar, primeiro precisamos ser restaurados. Mas graças a Deus, a história não termina com a denúncia da hipocrisia. Jesus nunca expõe uma fraqueza apenas para condenar. Ele revela a ferida para depois mostrar a cura. Em Mateus 7,4, a mensagem implícita é clara. Antes de tirar o cisco do irmão, remova a trave do seu próprio olho. Isso significa que há um caminho de transformação. É possível mudar. É possível ter os olhos limpos. Quando olhamos para a vida de personagens bíblicos, vemos esse processo acontecendo. Pense em Pedro, por exemplo. Ele foi rápido em julgar. Quando prometeu que jamais negaria Jesus, estava apontando, ainda que indiretamente, para a fraqueza dos outros discípulos. Mas quando a trave do medo o derrubou, ele chorou amargamente. Esse choro foi o início da restauração. Depois, Pedro se levantou transformado e pregou o evangelho com ousadia. O mesmo Pedro que tinha uma trave nos olhos tornou-se um instrumento poderoso de Deus. A esperança é essa. Jesus não nos pede para ignorarmos os erros alheios, mas para tratarmos os nossos primeiro. E quando fazemos isso, algo sobrenatural acontece. Passamos a enxergar com mais misericórdia, mais empatia, mais amor. Imagine como seria sua vida se você começasse cada dia pedindo a Deus: Senhor, limpa meus olhos espirituais. Tira de mim a trave do orgulho, da dureza, da falta de perdão. Como seria sua família se cada membro buscasse olhar primeiro para dentro antes de criticar o outro? Como seria sua comunidade se cada cristão praticasse essa palavra? Talvez você esteja pensando, mas eu já tentei mudar tantas vezes. A boa notícia é que você não precisa remover a trave sozinho. É o Espírito Santo que faz a obra. Ele ilumina, convence, limpa, restaura. Tudo o que você precisa é se render, admitir que há uma trave e deixar que o Senhor opere. Assim como um médico cuida do olho com delicadeza, Jesus trata nossa visão espiritual com amor. Ele não vem para nos envergonhar, mas para nos curar. Agora, imagine o resultado dessa transformação. Quando a trave é retirada, os olhos ficam livres. Você passa a ver com clareza, não apenas os erros dos outros, mas também a beleza da graça de Deus. O julgamento dá lugar à compaixão. A crítica se transforma em intercessão. O dedo apontado se torna uma mão estendida. Essa é a verdadeira mudança que Mateus 7,4 nos convida a viver. Pense no impacto disso na sua vida prática. No casamento, em vez de cobrar, você vai compreender. Nos filhos, em vez de criticar, vai instruir com paciência. No trabalho, em vez de condenar, vai ajudar a levantar. Na igreja, em vez de dividir, vai unir. Essa é a bênção de enxergar com olhos limpos. Não se trata apenas de evitar a hipocrisia, mas de viver a plenitude da graça. E lembre-se, o mesmo Jesus que falou sobre a trave também disse: Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O caminho da transformação é o caminho da misericórdia. Quando você reconhece sua trave e a entrega a Cristo, Ele abre seus olhos espirituais e te dá autoridade para ajudar outros de verdade, sem condenação, mas com amor. Esse é o poder da vida cristã. Por isso, hoje eu te convido a dar esse passo de fé. Reconheça diante de Deus as traves que têm te cegado. Peça que o Espírito Santo limpe seus olhos e declare em fé que a partir de agora você vai viver de maneira diferente, olhando para o próximo, não com julgamento, mas com compaixão. Se essa mensagem falou com você, declare nos comentários: Senhor, tira a trave dos meus olhos. Compartilhe essa palavra com quem você ama, para que mais vidas sejam transformadas. Inscreva-se no canal para continuar caminhando conosco, versículo por versículo, deixando que a palavra de Deus ilumine sua vida.